maninhos e maninhas! No Vem Com Nós de hoje, no De Frente com o Político, nós vamos estar com o vereador e também com o pai, né? Com o filho, o Kennedy Marques. Que nós vamos começar aqui com aquelas perguntinhas assim do bate-volta rapidinho, batendo show de bola. Seja bem-vindo, Kennedy, vereador Kennedy Obrigado. e Kennedy Marques, que hoje nós vamos falar. Vamos primeiramente agora com Kennedy Marques, né? Isso, obrigado. Eu fico feliz, agradeço pela oportunidade de estar aqui esse toque de bola, né, onde a gente pode falar um pouquinho, falar da história, falar dos princípios, para que as pessoas possam conhecer e muitas vezes esclarecer as dúvidas, né, ou até o que se pensava desse político. As pessoas dizem são tudo a mesma coisa. Não, as pessoas são diferentes, pode ter certeza disso. Com certeza. Então, nesse diferente, vamos começar. Me diga seu nome. João Kennedy Lima Marques. O nome João só minha avó chamava, só usava o João, então às vezes não sou acostumado. Chego num lugar onde as pessoas não conhecem, seu João, aí eu fico olhando, será que tem algum João? Eu acho que sou eu mesmo. É isso aí, né? E o apelido? O apelido era japonês quando eu era criança. Era, porque como eu sou amazonense, né? E alguns amazonenses têm assim, esse olhar meio, esse puxado, aspecto, né, indígena, né, ou Isso, oriental. é verdade. E quando eu era garoto, ele inclusive me incomodava muito. Quando a gente é jovem, adolescente, criança, a gente liga. Depois foram esquecendo e não... Era o apelido que tinha naquela época. Vai deixando, né? E a sua data de nascimento? 6/8/65. Agora em agosto faço 60 anos. Olha, signo de leão, não é isso? Leão, é. Leonino, gente. Olha aí. Leonino não tem vez, não. O leonino vai e faz. E a sua cor favorita? Cor? Azul. Eu gosto muito do azul. Azul da cor do céu? Eu geralmente... Ou azul petróleo? Não, suave, eu gosto mais do suave, né? Só uso jeans praticamente e combino com preto, né? Gosto também de uma camisa preta. Como eu sou arquiteto de profissão, então eu gosto, geralmente quando eu estou usando por exemplo, uma calça escura, a camisa tem que ser clara. Ou vice-versa. Então eu tenho esse cuidado, né? Esse costume. O homem é estiloso, Olha aí, maninhos e maninhas. E o time do coração? Eu não assim, a gente escolhe. Eu gostava de futebol de salão quando era mais jovem, quando podia, né? Quando dava tempo e até tinha saúde para isso. Mas eu não tenho paixão por time, não. Eu gosto de futebol, admiro alguns times, principalmente jogadores, por exemplo. Ronaldinho Gaúcho, eu sou fã dele, né? Eu admiro demais a capacidade dele como atleta, mas não tenho um time específico. O meu time são os animais hoje. Olha, que legal. Muito bom. E seu hobby favorito? Como pessoa, né? Que eu sei que como vereador é complicado. Como pessoa, isso há muito tempo, o meu hobby é ocupar meu tempo, é explorar meu tempo. Gosto de cultura, gosto de história, eu gosto da tecnologia. De fazer o bem sem ver a quem. De fazer o bem sem ver a quem, mas assim, eu tenho uma mania de ocupar o meu tempo total. Eu preciso todo dia cumprir aquela missão que eu pensei em fazer. Se eu não conseguir, me incomoda e eu não vou dormir bem. Então, não tenho uma coisa específica, mas hoje é cuidar dos animais. É o que eu gosto de fazer. E a comida que você não gosta? Eu só como peixe, eu não como carne nem frango, né? Gosto de camarão, peixe de modo geral, é o meu alimento favorito. Olha, que legal. E a banda favorita dos anos 90? Tinha tantas, né? Por exemplo, Kid de Abelha, o Renato Russo, né? São as bandas que eu acho que todos gostam, né? A maioria, todas as pessoas adoraram. Tem essência, né? Tem conteúdo, né? Tem cultura. Esse pessoal aí, inclusive hoje de manhã, eu abri o TikTok rapidinho e o show parece que não envelhece, né? Kid de Abelha, fantástico. Maravilhoso mesmo. E qual era o sonho de criança? Eu, criança, pensava em ser médico, né, na época, e é um caminho tão difícil, né? Só que a vida ela vai te mostrando, vai te redirecionando e você vai entendendo aquilo. Tenho várias profissões, né? Minha primeira formação técnica foi eletricidade.
eletrônica, né, pelo Senai. Depois eu passei um período embarcado. Eu sou mareiro de máquinas. Passei 23 anos embarcado. Me tornei corretor em 2006. Trabalhei durante um período de uns 3 anos como corretor. Me graduei em arquitetura, já puxado pela questão dos imóveis, né, um trabalho como corretor. E, em seguida, quando eu me graduei em 2015, eu tive a oportunidade de cuidar dos animais. Conheci os animais em 2007, em janeiro de 2007, e em 2015, final de 2015 para 2016, nós tivemos a oportunidade de criar a instituição Anjos de Rua, onde eu já estava muito envolvido. E aí foi quando eu descobri que eu deveria ter me graduado em veterinária, e hoje eu estou estudando veterinária. Que aprofundou mais, né, ainda, né? A gente, muitas vezes, a gente precisa percorrer um caminho muito longo para descobrir o que a gente quer da vida. Verdade. Mas, se você fizer o bem, se você percorrer, se você se dedicar a alguma coisa, aquilo que te chama a atenção, você vai ficar feliz, vai te satisfazer. Eu digo sempre que as pessoas, elas, às vezes, como tem muitos profissionais, não só no direito, na arquitetura, na medicina, principalmente quando você mexe com vida, né? Sim. Você faz juramentos importantes, e muitas vezes estão pelo dinheiro, não estão pelo compromisso que fizeram, por exemplo, como cuidar de animais, como o médico veterinário, que é uma profissão fantástica, eu admiro muito, respeito muito os colegas veterinários, mas que, infelizmente, algumas pessoas se graduam com o objetivo só do dinheiro. O dinheiro é importante, é necessário, mas você precisa ter amor. Se você não amar o que você faz, você vai ser infeliz e vai trazer prejuízo para as pessoas que estão no entorno. Verdade, com certeza. Qual era a brincadeira de infância, assim, que não tinha como não tem como esquecer? A brincadeira favorita de infância? Eu morava, assim, o tempo que eu me lembro, que a minha mãe foi muito rigorosa. Ela não deixava a gente, filho tinha hora para sair e para chegar. Então, garoto ali com 12, 13 anos, quando a gente tinha a oportunidade de brincar com os outros colegas da rua, usava muito bolinha de gude, papagaio, gostava bastante, e futebol. Futebol de rua mesmo, né? Na época era difícil, nós não tínhamos tantas quadras como nós temos hoje. Então, quem ocupava as quadras eram os campeonatos, eram as pessoas profissionais. Então, tinha muito futebol de rua, rua de lazer. Não sei se você ouviu falar, teve um tempo, eu era criança, onde tinha rua de lazer. E acontecia na minha rua, na Bolevassa Peixoto, no bairro de Educandos. Olha que legal. Pegando esse nicho, né, de competições, participou de competições? Quais foram? Eu tinha uma grande paixão que eu desenvolvi durante o período, não consegui participar de competições. Foi um sonho também. Com 16 anos, eu peguei a catapora e eu vacilei e ela recolheu, né? Eles chamam de recolher quando ela te pega no estado grave. E eu perdi os movimentos das mãos, das pernas e até a fala. Nossa. E aí foi algo que me pegou assim de surpresa, até meio inexplicável, mas eu fui para me recuperar após o tratamento. Eu fiquei muito magro e eu precisei ir para a academia para me recuperar, né, fisicamente. Eu estava só mesmo osso. E eu conheci a Labocaf. Eu acho que não é do teu tempo, não. Foi a primeira academia dentro de Manaus, Centro de Reabilitação e Capacitação Física, né? Ficava lá ali no centro, e lá eu fui pegar nos equipamentos, ferro, e aí eu peguei a paixão pelo fisiculturismo. Fui fisiculturista durante um tempão, até embarcado mesmo, no período que eu embarquei. Eu embarquei com 18 para 19 anos, e isso aconteceu com 16. E eu me apaixonei por isso, tive muita vontade de competir fora, né? Não consegui, mas passei por todas as academias dentro de Manaus. Olha, que legal. Muito bom saber que o homem era atlético, né? Bem atlético aí. E um programa de TV que você não perdia? Olha, eu assisto pouca TV, porque... Não, mas assim, quando criança e adolescente... Poxa, tinha um programa que eu não perdia em nenhum momento, era aquele lá. Quando criança, eu gostava, por exemplo, a Pantera Cor-de-Rosa, que era do meu tempo, né? Depois, um programa da televisão que eu gostava muito era o Pânico, Caceta e Planeta, que era... Eu gostava, muito engraçado, bons profissionais, né, do humor.
eu gostava, né? Era coisa que eu sempre valorizei meu tempo. Então, para que eu pudesse destinar, tirar o foco daquilo do meu trabalho ou do estudo, teria que ser alguma coisa que me chamasse muita atenção. Então, eu assistia pouca televisão, mas eu dava essa atenção para esses programas que eu achava muito interessante. Que legal. O maior ídolo dos anos 90? Olha, ídolo, nós tivemos tantos ídolos, mas tem um cara que eu sou fã, ele foi há pouco tempo, né? Silvio Santos. Silvio Santos, eu considero, foi uma das maiores personalidades do nosso país. Verdade. Teve bichinho quando criança? Bichinho de estimação? Tenho uma lembrança muito distante, quando eu, talvez, 5, 6 anos de idade, de um cachorrinho. Mas não é como é hoje, né? Era diferente. Os nossos pais tratavam os animais diferente. Sim. E não é como os animais são vistos hoje, né? E depois disso eu fui ter o meu primeiro animal, quando eu desembarquei em janeiro de 2007. Foi quando o meu filho mais novo queria ter um cachorro, ele vinha passar o final de semana comigo. E aí foi quando eu adquiri a Nina. E a partir daí foi mudança direta, me apaixonei pelos animais. Quando eu tive mais, talvez ali porque eu estava num momento também de muita fragilidade financeira, de mudança, né? Eu tinha desembarcado, passei 23 anos desembarcado. E aí você sai de um mundo totalmente diferente para vir para outro, né? Com certeza. Onde lá eu tinha um equilíbrio, tinha uma certa posição na região do Rio Madeira. Então, saí dali, eu estava ainda meio flutuando, né? E aí nós tivemos o primeiro animal, que foi a Nina, e a partir de então as coisas mudaram muito, eu me apaixonei e aí acabou que isso transformou-se na meu motivo de vida, né? Minha escolha para a vida. Está numa idade, a gente não tem muita coisa não, então se apaixonar, me apaixonei por eles. É o que se tornam da família, né? Hoje os animais, eles estão, eu digo sempre, né, nas são entrevistas, milhares, né? São milhares, eles estão tomando um espaço dentro das nossas vidas e o que é importante, eles estão fazendo com que o ser humano perceba que a vida pode ser diferente, que você pode... Eles têm um amor, eles nos ensinam um amor que a gente não vai aprender do lado do outro humano de jeito nenhum. Nem, você não aprende com o pai, não aprende com a namorada, com a esposa, com o filho, com ninguém. Eles têm um amor incondicional, incomparável, e só eles conseguem passar isso para a gente. E, com isso, eles acabam nos ensinando a transmitir esse amor para os outros humanos. Então, eles conseguem dar essa aula muito importante, essa mudança na nossa vida. Qual foi a maior travessura quando criança? Eu fui um garoto muito tranquilo, muito quietinho, né? Eu sempre muito respeitador ali com os pais, mas eu tenho uma leve lembrança de que a minha mãe precisava trabalhar, sair, e aí deixava uma tia, minha irmã dela, né? Minha tia, e aí os meus outros irmãos, nós éramos 4 naquela época, naquele momento, por volta tinha aí 8, 10 anos de idade, e aí eu lembro que meus irmãos disseram, rapaz, vamos fazer o seguinte, tinha uma trouxa de roupa, tu fica dentro, que a titia vem pegar daqui a pouquinho para levar, e tu fica dentro. Eles amarraram, um cheiro de roupa por cima, cobriu. Quando ela levantou muito pesado, que ela riu, ficou chateada, e ela era bruta, né? E aí ela deu uma lapada na gente, mas o que eu lembro foi isso, né? Tem uma outra situação, já adolescente, em torno de 16 anos, 17 anos também, que eu fui muito comportado, né? Às vezes as pessoas dão corda e a gente pega a corda. Sim. Eu lembro que eu trabalhava no mercado, o Adolfo Lisboa estava em reforma, e nós fomos trabalhar lá num galpão que hoje está ali na Manaus Moderna, ali à esquerda. Houve uma intervenção ali, mas era diferente. Ali era um barranco onde as embarcações atracavam, e aí as embarcações descarregavam ali. Eu estava ali, tinha um galpão chamado As Preferidas naquela época, né, que hoje já mudou, existe, mas tem outros nomes, e foi a feira. Ali substituiu o Adolfo Lisboa. E aí eu estava lá trabalhando e a gente não tinha um banheiro. Para ir no banheiro era muito longe, eu estava sozinho. Então você fazia xixi no saco. Isso. Aí eu joguei pela janela. Quando eu olhei, o cara vinha passando, carregando borracha. Foi na cabeça dele. O cara subiu muito chateado. Eu pedi desculpa, neguei. Foi coisas que a gente
poucas coisas que eu fiz dessa natureza, né? É de travessura de criança, né? Isso aí. Adolescente, e, assim, meio coisas que a gente que hoje jamais faria. Tem um respeito muito grande, né? Sim. Lembro também um momento já aí em torno de 17 anos para 18, antes de ter embarcado, eu tinha um irmão de criação, né? Mora em Portugal, ele é português, e aí nós éramos muito próximos, né? Aí ele chamou um outro colega e nós fomos ali para a gente. Nessa época, as pessoas, quando tinham um amontoado de pessoas ali, a gente passava e jogava ovo. E eu andei fazendo, quando a gente vinha. Naquela época, Manaus tinha poucas boates, né? Eu lembro, tinha o Shake, tinha o Bancrévia, tinha o Moranguinho, ali no Luso. E a gente passava na frente e jogava ovo. Tinha uma Kombi velha, a gente fazia isso. A gente andou fazendo essas besteiras aí um tempo. Cheio das travessuras, né? Olha aí. Coisa de jovem. Qual era o passatempo preferido nas férias, na adolescência? Durante as férias, na época, né, minha avó morava no interior, e nós íamos passar as férias lá em São Sebastião do Atumã, no Baixo Amazonas, um lugar muito bonito. E nas férias nós fazíamos essa viagem, mamãe levava a gente para visitar a vovó. Olha, que legal. Um lugar bonito. Agora eu vou fazer só um bate-volta, rapidinho, um bate-bola legal assim. Uma palavra, você me diz o que significa para você. O que significa família? Olha, família é a instituição mais importante, é a base de tudo, é o apoio, é a confiança, né? Principalmente hoje, que o ser humano está muito distante do outro, ele está muito individualista, então a família é aquela que deve se respeitar, está mais próxima, é o apoio, né, nos momentos difíceis, também nos momentos felizes. O livro de cabeceira? Durante muito tempo, hoje sobra pouco tempo, mas eu li muito Zíbia Gasparella, é um livro espírita, né? E eu li quase todas as publicações feitas por ela. Só para você do nicho, religião. Fui batizado católico, mas hoje eu sou espírita, né? Mas respeito todas as religiões. Sendo cristão, eu respeito todos. Cada um tem sua forma de ver. Verdade. Amor. Olha, o amor mais importante, hoje sou casado, né? Tenho minha esposa, a Ava, a gente se gosta muito, se entende muito, né? Se respeita muito. E a gente tem uma vida muito tranquila, muito, nós pensamos da mesma forma, temos essa aproximação com os animais. Se não tivesse, não estaremos juntos, né? Com certeza que não. E a gente se dá muito bem. Sou casado, nós estamos casados há 27 anos. Olha, que legal. Parabéns pelo companheirismo, né? Uma vida muito tranquila, a gente se entende. E é uma pessoa maravilhosa, sua esposa, viu? Nós nos entendemos muito bem, temos os animais, ela gosta tanto quanto eu gosto. Verdade. Para você, os animais? Hoje representa tudo. Eu hoje, a minha vida, o meu dia a dia, estão focado para eles. Tudo que eu faço hoje, eu tenho 60 anos, que eu digo sempre com a minha equipe, né, com o meu gabinete. Hoje, se não for por eles, a gente para tudo aqui que nós estamos fazendo. Não interessa a política para mim se eu não puder fazer alguma coisa pelos animais. Então, hoje, para mim, é a minha missão de vida. Eu digo sempre, né, é bom que as pessoas saibam, eu digo sempre que eu poderia hoje, com o trabalho, com a missão que nós temos, eu dirijo quase 63 pessoas, mais ou menos, diariamente, tem vários gerentes de frente de serviço, e isso me desgasta muito. Eu trabalho 16, 17 horas por dia. Às vezes eu recebo ligações de noite, abasteço hoje de manhã cedo, 6 horas da manhã, eu estava abastecendo 2 carros para poder fazer a carona solidária. Então, para mim, hoje, a coisa mais importante é poder fazer. Eu poderia estar numa condição de empresário, comandando essa mesma quantidade de pessoas, tendo uma vida de rei, muito tranquilo. Mas eu não conseguia fazer nada pelos animais. Então, eu prefiro hoje poder utilizar esse mandato que Deus me permitiu e que as pessoas que amam os animais acreditaram, me deram essa oportunidade, e eu vou respeitar e vou fazer tudo que o mandato permitir a favor dos animais. Isso mesmo, muito bem, importante. Para você, o que é mais necessário
para você no mundo? Olha, paz. Paz e liberdade. Paz para que você possa manter o equilíbrio emocional, ter saúde. Se você não tem equilíbrio emocional, você não tem saúde. Aproveitar da vida o que ela te permite, o que ela mandou você fazer, as tuas missões. E liberdade para que você possa trabalhar, conquistar. Se você mora num país onde te tira essa liberdade, não adianta. Esse país não serve para mim. Eu preciso ter liberdade para trabalhar. O Brasil, nós temos muitas pessoas inteligentes. É um país de pessoas inteligentes. E ele tem muita chance de prosperar. Existem várias figuras nascidas aqui, figuras brasileiras, que fizeram sucesso, que foram referência no mundo e hoje não são nem lembrados, né? Então, quando você tem liberdade, você está dando oportunidade para as pessoas expor os seus dons importantes. E o Brasil tem muito isso. Então, paz e liberdade é o que nós precisamos. Muito bem. É isso aí. Gente, nós estamos aqui com o Kennedy Marques, fazendo a diferença para vocês, maninhos e maninha, conhecerem mais ainda sobre o vereador, sobre a pessoa que ele é e muito mais além. E a gente vai já começar aquela parte bem potencial que vocês também querem chegar lá, né? Do político. Aproveita, vamos seguir o portal Furacão de Notícias e vem com nós fazer a diferença. Fala, maninhos e maninhas. Agora vamos receber o nosso ilustre vereador, protetor dos animais, viu? Não é de ti não, menina, é dos animaizinhos, viu? Aqueles animaizinhos fofos, aqueles animaizinhos que precisam de cuidado, que só nós, como seres humanos, podemos ajudar. Você, faça a sua parte também, viu? Vem com nós fazer essa parte pelos animais, entendeu? Porque os animais são nossos anjos de luzes, viu? Presta bem atenção, maninho e maninha. Cuida logo aí. Vou falar daquele garoto que nasceu no Amazonas, sabe? Aquele caboclinho que veio lá do Amazonas, e aprontou muitas travessuras com a sua mãe, sabe? Com os amiguinhos, com os irmãos, se enrolando nas roupas, dando aquele maior susto na mãe, levou umas lapadas muito lindas. Mas estudou, focou, entendeu? Teve animaizinho, mas ele achou que ele deveria muito mais. Foi para as embarcações, viajou e aprendeu o mundo. Casou, fez vários filhinhos, né? Que hoje também seguem a vida com ele. E tá aí, fazendo a diferença ao próximo, mostrando cada vez mais o amor ao próximo e amor a Deus, porque quem tem amor a Deus tem amor aos animais, tem amor ao próximo e ele é prova disso. Hoje eu estou aqui com o vereador Kennedy Marques, seja bem-vindo no De Frente com o Político. E vamos que vamos, né, vereador? Vamos lá. Muito obrigada, primeiramente, novamente, obrigada e obrigada, porque sim, você como um vereador, como um político que representa a causa animal, nós não seríamos nada. Porque os nossos animais, eles precisam, porque eles são nossos filhos, né? Eu, pelo menos, eu sou mãe pet de quatro. Que bom. 4 cachorrinhas maravilhosas. Vivo sendo mordida de vez em quando, que separa as brigas delas, meu pai do céu. Mas tem um amor, Deus, meu pai, que dessa. Porque as pessoas falam, dá ela, eu dou nada, dá é tu. Eu dela não dou não. Então, pra gente é muito gratificante. Eu, como pessoa, lhe admiro desde a primeira vez que ele vi tratando de um animal. Obrigado. Porque a gente quer conhecer as pessoas, veja se elas são realmente boas com os animais. E essa pessoa é você, que retrata tanto você quanto a sua equipe. Estive no seu gabinete, vi o Argo, que é a coisa mais fofa. Maninho, maninha, preste atenção. Quando vocês foram lá no gabinete do vereador Kennedy, vocês vão encontrar o Argo e outros demais animaizinhos maravilhosos, fofos, que tá lá, tá? O gabinete é repleto de animais. Eles vão e voltam e ficam lá na Câmara e estão lá no gabinete. Eles poderiam estar em qualquer outro gabinete, mas não, eles querem estar aonde? Lá com o Kennedy Marques, o protetor dos animais. Não é isso, vereador? Isso. Nós temos lá na Câmara Municipal essa liberdade, graças a Deus, e agradeço ao presidente Davi Reis, que é o presidente da casa, e ele dá toda a liberdade, né? A Câmara Municipal tem um espaço, que é um estacionamento, né? Coberto, a garagem lá, bem ventilado, um espaço fantástico, gigante, né? E eu estou
desde quando eu entrei em 2020, no primeiro mandato, já tinha alguns animais. Tinha Mel, que teve os filhotes lá na Câmara, né? No cantinho lá de um jardim, e a gente tratou dos filhotes, um foi doado, um está comigo lá no redor, no meu espaço, e a Mel continuou na Câmara. Depois entrou o Argos, foi atropelado. É patrimônio, né? É patrimônio. Da Câmara. Todos ali tratam com muito respeito. Entrou a Mel, o Chico, a Pretinha e a Bolinha. Então, nós temos hoje 5 cães e mais ou menos uns 6 ou 8 gatos lá. Tem os gatinhos. Tem os gatinhos, né? Eles ficam separados, mas o espaço é muito grande. Então, não tem porquê um presidente de uma casa legislativa ou de outras instituições estaduais ou municipais negar essa oportunidade, esse espaço para esses animais, já que é um espaço muitas vezes ocioso. Por exemplo, hoje não tem expediente na Câmara, está vazio. O estacionamento lá é um lazer para eles, né? Uma quadra gigante para eles brincarem, e eles vivem muito bem. E com a liberdade que o presidente Davi nos dá, o Argos, ele, às vezes até a Mel, sobe, eles vão bater no gabinete. Engraçado que são, acho que centenas de portas, né? E ele vai bater na porta. É isso que eu estava falando? Certinho. Ele chega lá às 7h30 da manhã, o primeiro que chega, quando a primeira servidora chega lá, a assessora, então ele já é o funcionário, então, ele né? já é funcionário, ele está na porta aguardando, ele empurra, ninguém responde, ele fica esperando até chegar a primeira pessoa para que ele possa abrir a porta. Os animais, eles querem estar perto da gente. Quando você trata bem, quando você alimenta, você olha para ele com carinho, com respeito, ele entende que você está dizendo que ama ele. E eles vão te amar e te respeitar. E o amor deles, como é que eles conseguem transmitir esse amor? É querendo estar perto de ti o tempo todo. E ele lá é bem tratado. Não posso negar que toda a Câmara Municipal, eu acredito que, não vou dizer que 100%, mas todos os vereadores tratam com respeito, servidores de modo geral. Não conheço ninguém que maltrate. Logo, de princípio, tinha um cidadão lá que não gostava muito de animais e, por conta disso, eu acredito que ele já se aposentou, não vejo mais, mas eu dei uma cutucada nele e ele se mancou. E hoje tem essa liberdade. Não tem por que tratar diferente. Com certeza. E isso aí é fundamental, né? Os animais, eles têm que ter passeio, tem que ter vida onde eles quiserem ir, tem o direito de ir onde eles quiserem, essa é a verdade, né? O Habitat. E fala pra gente sobre os seus projetos que o senhor já propôs, que o senhor está em defesa dos animais. Hoje nós temos, eu devo ter apresentado, acho que eu ocupo o 3º lugar dentre os 41 vereadores com o maior número de projetos de lei apresentado. Sou muito exigente na qualidade dos meus projetos, eu avalio com muita atenção. Aprovado e sancionado pelo prefeito, eu acredito que nós temos 8 a 10 projetos, o que normatiza o comércio e a doação de animais, o que normatiza a questão de bem-estar animal. Nós temos um projeto aprovado interessante, muito importante, que é quem atropelar os animais são obrigados a prestar o socorro, senão eles vão responder por maus tratos. Animais que moram, pessoas que têm animais que moram em zona periférica. Zonas de risco, que pode desabamento, né? Esses animais não podem estar acorrentados de forma alguma, porque nós tivemos uma situação onde o animal foi encontrado soterrado na corrente. Todos tiveram a chance de sair, de se livrar da morte, e aquele não teve. Então, a partir daí, nós criamos esse projeto também, foi apresentado. Nós temos vários projetos de lei, por exemplo, que obriga você mora em apartamento, você tem gato ou cachorro, você é obrigado a telar ali a tua janela, porque vários animais já pularam, né, e morreram, não tem noção da altura. Então, você mora aí do 2º, 3º andar, se você tem animal, tem que ter tela, né? Inclusive, tela de proteção. No dia que eu apresentei, houve alguém que criticou, né? Aí eu perguntei, você tem cachorro? Com certeza não. Se você tivesse, você entenderia da importância disso, né? Dentre outros projetos. Criança também, né? Criança, várias já pularam, não tem noção. E os animais têm essa mentalidade de uma criança de 3 anos de idade. E agora, recentemente, essa semana, na segunda-feira, eu apresentei o projeto de lei
que normatiza o transporte intramunicipal, os coletivos, né? Muitas pessoas que já têm ali a consciência, são pessoas iluminadas, elas têm um amor pelos seus animais, precisam se mover, ir até uma clínica para um procedimento, um atendimento, e muitas vezes não tem dinheiro, e é negado. Os táxis, alguns Uber não recebem, não transportam de forma alguma. Então, para que nós possamos iniciar esse direito, né, devolver esse direito das pessoas que têm os seus animais, eu apresentei um projeto de lei que normatiza o transporte de animais nos coletivos, nos ônibus, né? Isso respeitando o horário, né? Não pode ser no horário de pico, tem uma quantidade máxima de 2 animais em cada ônibus. Os animais precisam estar devidamente usando focinheira adequada, né, que permita que ele tenha liberdade, peitoral, coleira, guia, de fralda. Exige todo um cuidado, toda uma preocupação. Os animais vão entrar só por trás, não vão pagar passagem, mas também não exclui o dono, o tutor, ele vai pagar a passagem dele, só não o animal vai pagar. Então, existe uma série de condições para que isso aconteça, mas precisa acontecer, precisa haver essa liberdade. Como é que iniciou isso aí? Como é que surgiu esse projeto? A instituição Anjo de Rua, que fica no Jardim Paulista, no bairro do Aleixo, tem uma estação do ônibus bem ao lado praticamente, o 606 e o 605. E muitas pessoas utilizam para trazer seus animais, principalmente gatinhos ou animais pequenos, em caixa de transporte. De pequeno porte, né? E já várias vezes, umas três situações, a tutora desesperada com o animal, inclusive na caixinha, operado, né? Olha, eu fui entrar no ônibus, o motorista me expulsou, disse que não podia entrar com o animal. Então, se não tinha lei, ele não pode proibir. Verdade. Entendeu? Por isso a importância de normatizar, de criar a lei, dizer como pode, né? Até para que também o tutor não abuse. Entra com um animal totalmente sujo, agressivo dentro do ônibus. Não pode. Animais com comportamentos de agressividade não vão utilizar esse serviço. O tutor vai se responsabilizar caso aconteça qualquer situação, ele vai assumir total responsabilidade. Então, existe uma série de condições para que a pessoa possa utilizar o serviço e permitir que o seu animal possa utilizar. Uma coisa interessante, se você pedir hoje um Uber lá da porta da Anjo de Rua, ninguém vai parar. Aí você caminha 500 metros e pede e vão parar, na hora. Existe já essa discriminação, essa dificuldade. Então, isso abre esse projeto de lei, ele dá essa oportunidade para as pessoas que já fazem o sacrifício de sair de casa, de doar o seu tempo, para poder realizar o atendimento para o seu animal. Isso é muito complicado e isso é primordial para os animais, né, vereador? E detalhe, ninguém vai sair de casa de ônibus para passear. Ele Com vai certeza, por uma com necessidade, né? Vai procurar o animal abaixo de 15 quilos, até 15 quilos pode utilizar esse serviço, acima não pode. Então, existe. E nós estamos ouvindo aí sugestões. Certo. Tá? O projeto ele já tramitou a primeira vez, vai tramitar, vai passar por várias comissões. E enquanto isso, nós aceitamos sugestões. É isso que as pessoas devem propor. Sugestões e não críticas, proibições, sem conhecer na íntegra o projeto. Aproveita logo, mande aí o seu @ do seu perfil no Instagram. Kennedy Marques Protetor. Você pode mandar a sua sugestão para nós, para que nós possamos incluir nesse projeto, melhorar esse projeto, que nós não podemos negar esse direito, né? Como foi negado, eu falava há pouco, como foi negado, por exemplo, quando aproximadamente 6 anos ou mais, um pouco mais, quando fizeram a questão das faixas do pedestre, dos veículos pararem para o pedestre, ali quando ele chegasse na faixa. Você lembra quando foi apresentado esse projeto em Manaus e o resto do Brasil, as grandes capitais já utilizavam, né? Já era lei, no restante do mundo já era. E Manaus ficou ali resistindo para quê? Graças a Deus, hoje as pessoas, o motorista já respeita o pedestre. Isso é uma evolução. Verdade. E isso precisa também na causa animal, né? Hoje nós vemos por aí, eu vejo muitos carros por aí com aquele adesivo, eu freio para animais. Vereador Kennedy Marques. Isso aí. Aquilo é uma campanha que nós fazemos em maio, todo maio nós fazemos, onde nós levamos 10 mil adesivos daquele, para que as pessoas possam estar cientes
que os animais compartilham o espaço público, inclusive eles estão ali no Código de Trânsito do Brasil, eles fazem parte, os animais, pessoas e veículos. Então, se eles fazem parte, eles devem ser considerados como objetos de observação. Então, freio para os animais. A pessoa está dirigindo, ele percebeu um animal ali na margem da via, ele diminui, espera, ele vai atravessar, ou você vai querer arriscar e atropelar esse animal e responder por esse crime? Não vai, então não custa nada. Para mim, para você e para outras pessoas que têm animais, a gente já olha para baixo o tempo todo, né? Com certeza. A gente percebe o animal de longe, mas para muitas pessoas, eles não têm ainda essa preparação e o nosso adesivo, a nossa campanha é justamente para alertar. Até porque, num acidente de trânsito, não morre só o animal. De repente, um motociclista bate a cabeça, pode até perder a vida dele. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né, esse cuidado. E a ideia é essa, não é fazer os animais tomar o espaço das pessoas, e sim esse contato, essa relação, né, tendo em vista que eles compartilham o espaço urbano com o ser humano. Mútuo, né? Um respeito mútuo, porque os animaizinhos, eles estão desde os primordiais do mundo, né? Então, eles precisam também ser respeitados. Da mesma forma que se eles estão pela lei, já estão no Código Federal, eles precisam ser mantidos e respeitados. Eu acredito que as pessoas têm que ter mais amor ao próximo, amor aos animais. Paciência, né? Paciência. Dirigir com atenção para evitar acidentes. Já ouviu aquele ditado que fala, quer conhecer alguém? Veja se ele gosta de animais, realmente. Porque quando você gosta de animais, você gosta de qualquer pessoa. Você gosta de qualquer coisa para fazer o bem, sem ver a quem, né? O que o seu já faz. Faz o bem sem ver a quem. Hoje nós não temos hospitais que é voltados ao cachorro gratuito, né? Aos animais, aos pets. Mas como nós não temos, infelizmente, né? Porque por outras demandas políticas já foram prometidos e até hoje a população sofre muito com isso. Sei que o senhor é um vereador atuante, que está sempre aí voltado às políticas públicas voltadas à causa animal. E também às pessoas, porque quando você volta a trabalho aos animais, você também está voltado ao trabalho ao ser humano também. Porque cada animal daquele tem uma família. Então, é voltado aos animais. E hoje, como nós, infelizmente, não temos hospitais para os nossos animaizinhos, o senhor tem a ONG dos Anjos de Rua. Gostaria que o senhor falasse um pouco do tratamento. Nós falamos sobre o projeto, que é maravilhoso, do transporte gratuito para os animais. É benéfico, é necessário, as pessoas precisam, principalmente pessoas de baixa renda, que não têm condições, às vezes, nem de comprar um sequer remédio para passar num animal que está com feridas, que está com carrapatos, pulga. E hoje nós temos o Anjo de Ruas, que realmente é anjo de rua, viu, Maninha? Preste atenção. Fale um pouquinho para a gente da Anjo de Rua. Justamente pela ausência do atendimento hospitalar por parte do governo e do município, né? O governo do estado iniciou a obra há 3 anos atrás. Esse hospital está pronto. Não sei qual o motivo. O governador ainda não liberou, ainda não disponibilizou para a sociedade. Por essa necessidade, em 2016, a gente iniciou o projeto da Anjo de Rua e fomos vendo, de princípio, era só o controle populacional através da castração, que hoje, graças a Deus, Manaus é referência no Brasil, é o lugar onde você consegue, de forma mais acessível, esse serviço de castração, a esterilização dos animais. E aí a gente viu a necessidade de também ter consultas, né? E nós começamos a oferecer essas consultas para animais carentes, animais de rua. Hoje nós temos aí o atendimento de mais ou menos 50 a 60 animais por dia recebem esse atendimento, essas consultas. Mais ou menos 40, 50 cirurgias também são realizadas na instituição, e eu fico muito feliz de nós termos isso para oferecer para as pessoas, né? Antes era tudo muito difícil, as pessoas estavam vendo seu animal morrendo, padecendo dentro de casa, e não tinha como ter esse atendimento, né? E, sendo assim, você está dando uma alternativa para que as pessoas possam ter a chance de tratar do seu animal. E hoje as pessoas são muito gratas, nos ligam bastante, valorizam essa instituição. Inclusive, ontem foi feriado para muita gente, né? Para nós não foi feriado. Nosso feriado é só no domingo, funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã até às 16 horas.
E lidar com vida não pode ter feriado, né? É, Lidar com vida, é como um restaurante fechar para o almoço, né? justamente, né? A gente precisa se alimentar, né? O nosso físico e nosso espiritual, e os animaizinhos também precisam, né? Assim, hoje, com os maus tratos e abandono dos animais, existe alguma fiscalização em relação a isso? Não. Casos de abandono e maus tratos existem muitos. Graças a Deus, com a internet e muitas câmeras de Tem algum disque monitoramento. denúncia que os Nós maninhos e temos. maninhas possam denunciar? Temos sim. Nós temos, as pessoas podem fazer a denúncia diretamente para a DEMA, que é o órgão estadual responsável. Certo. Mas o meu gabinete, nós temos um canal onde Sim. nós fazemos a fiscalização e até nós damos suporte Ótimo, à polícia, maravilhoso. né? Porque nós temos mais sensibilidade, mais conhecimento, então nós procuramos oferecer esse serviço. Nós não damos conta da quantidade de denúncias de maus tratos que muita chegam denúncia. diária, mas dentro do possível nós atendemos. Nós temos um número aqui que é o 98214-0046. A Raíssa atende nesse telefone e ela bota para coar com esses que maltratam animais. É claro, a gente não está para prejudicar ninguém. Muitas das vezes é briga de vizinho querendo, utilizando os animais como pretexto, né? A gente não gosta do vizinho, aí o cachorro late, aí liga, olha, estão maltratando o animal. E a gente chega lá, não é maus tratos. O cachorro late, o cachorro não fala, né? Verdade. E aí a pessoa se incomoda com o latido e acontece. Mas pelo menos 50% dos casos de maus tratos, de denúncia, a gente consegue conciliar, e aí chegando nesse local a gente até diz, olha, a gente consegue, se o animal é castrado, não, ele é vacinado, não, então vamos fazer um ajuste de conduta. Nessas denúncias a gente aproveita para fazer um ajuste de conduta, faz com que a pessoa vacine o seu animal, castre o seu animal, recebe orientação com relação também a vermífugo, a doença, a gente oferece essa consulta. Então é uma oportunidade de conciliar, né? A intenção não é prejudicar ninguém, e sim conciliar, mas existe aqueles casos de pessoas agressivas mesmo, que o animal está ali em condições de maus tratos, e aí a gente leva ele preso, a gente dá o flagrante. Essa semana teve um flagrante, e se o cara não quiser se ajustar, se ele não quiser respeitar o direito dos animais, se ele quiser abusar, com certeza nós vamos também pegar pesado, porque ele tem que respeitar. Infelizmente, algumas pessoas elas só aprendem com a dor, né? Verdade. E a gente está aí para fazer justiça. Isso é importante se eu ressaltar, porque a criminalidade contra os animais é muito grande, né? Os maus tratos e também a violência. Tem gente que faz brincadeiras com os animais que acha lindo, maravilhoso e ainda posta na internet. Esses tipos de pessoas têm que ser penalizadas. Tem que cumprir, sim, porque isso é um crime muito, muito forte, como eu posso dizer, horroroso. Fazer isso com um animal que não tem autodefesa, não tem como se defender de algo mais forte, não é isso? Eu posso dizer, hoje, por exemplo, as medidas para reduzir, no caso, o abandono. Eu sei que lá na ONG dos Anjos de Ruas tem muitos animais para doações, né? Como é que Maninha e Maninha querem adotar esses animais de forma responsável, né, gente? Pelo amor do amor. Como é que pode, vereador? Olha, falando ainda de denúncia, nós temos, além desse canal, onde nós fazemos essas visitas, né, até tentativa de conciliação, quando não dá cadeia para eles. Nós temos cadeia neles. Nós temos, inclusive, um programa, eu participo de um espaço na Band, na sexta-feira, hoje, né, a partir das 17 horas, onde eu tenho plantão animal. São casos específicos de maus tratos, justamente para nós atingirmos todos os públicos, não só aqui no podcast, aqui pela internet, mas também pela TV aberta, para que as pessoas entendam o que é maltrato, né? O teu animal está ali amarrado, acorrentado, não tem comida, está exposto a sol e chuva, isso é maus tratos. O teu animal está infestado de carrapato, é maus tratos. O teu animal está doente, aparentemente doente, está sem comer, não tem atendimento veterinário, é maus tratos. Então, são muitas coisas de maus tratos, e esse quadro que nós temos é justamente para esclarecer, para que as pessoas entendam. Ah, não pode ter animal? Não tenha. O que você não pode é ser negligente, é maltratar, né? E hoje a instituição, ela oferece esse serviço justamente para dar alternativa. Muita gente carente não tem como ter um atendimento veterinário. Nós estamos ali à disposição para que esse animal tenha uma segunda chance.
Verdade. Mas E tem a parte de doações, doações. né? Tem, né? Nós temos uma pessoa específica para a questão de doação. Esse animal ele entra na instituição, ele passa por um processo de tratamento, aí ele recebe as vacinas, ele está apto. Quando ele estiver apto para adoção, aí as pessoas, nós temos nas nossas redes sociais diariamente a exposição desses animais, de todas as várias raças, inclusive já comentando que eu sei que o teu é um show, né? É isso. É a raça que é mais abandonada, você sabia? Ô, meu pai, A raça sério? mais abandonada hoje são os show por Eu tenho conta... 3 xoxô. Pois é. É a raça que são mais abandonadas, que sofrem abandono por conta do temperamento. Geralmente o xoxô escolhe uma pessoa, né? E não aceita outros na casa servir. É o que está acontecendo comigo. A minha primeira, que é a xoxô, a mesma Fiona, ela é super mandona, ela é territorialista. Então, ela é muito apegada comigo. Realmente, ela nesse ponto é. Aí, eu ganhei a Nina, né, que estava numa situação de também de vulnerabilidade, tá? A pessoa não tinha condições mais e queria doar a Nina. E eu fiquei com muita dó da Nina. Eu só tinha a Fiona, né? E aí, eu peguei a Nina. Quando eu vi, a Nina veio sorteada, veio grávida. Veio grávida já, veio uma xoxôzinha da Nina. E aí, por coincidência, veio mais uma vira-lata que estava sendo maltratada também. Eu fiquei igual o Kennedy Mark, pegando da rua as bichinhas. Aí peguei, coloquei para casa, cuidei dela direitinho. Só que a Fiona briga com as duas, tanto com a xoxô quanto a vira-lata, né? Que é a pretinha. E aí, o que acontece é que eu vou apartar a briga e acabo sendo mordidas. Não é que elas me mordam, viu, gente? Pelo amor de amor. Elas vão morder uma a outra e eu acabo tirando uma para parar a briga com a outra e acabo mordendo. Então, muitas pessoas já falaram, Tâmara, doa elas, isso aqui. Eu digo, tu doa você, doa teu filho, então, vê se é bom. Olha lá. Então, é muito difícil a gente ouvir isso, né? Das pessoas que é próxima a gente, falar para doar. Que não é fácil, gente. A gente tenta, de todas as maneiras, conciliar elas para não brigarem, mas realmente é complicado. Mas, assim, eu tento o máximo, faço minhas orações, peço muito por elas, me converso com elas, né? Olha, vocês me machucaram, vocês não podem fazer isso, vocês são irmãs. Converso com a Fiona, principalmente, entendeu? Porque o foco todo, quem é brigona, quem é a coisa, é a Fiona, não é as demais. Só que eu não sei o instinto do xoxô, como é que o xoxô, né? ele é um dos animais, é uma das raças mais complicado com relação. Eles são muito ciumentos, geralmente escolhe uma pessoa. E é por isso que eles são a raça que mais abandonam, né? Eu devo ter aí uns 10 xoxô para adoção. Nossa, e já estão castrados? Todos castrados. A Fiona é castrada. Todos os nossos só animais, não é. ele só vai estar apto para adoção quando ele estiver castrado e vacinado, né? Então, assim, é uma raça difícil de lidar, não é fácil, por isso que é a mais abandonada. E aí, eu volto a falar mais uma vez, né? Não compre, adote, porque o cara que vende, na sua maioria, eu não quero generalizar, mas ele está olhando só o dinheiro, é uma mercadoria. O cachorro é uma mercadoria. Ele vende, comércio, né? Você chega lá com teu filho adolescente, vê ali um filhote de show, parece um pelinho de um animalzinho de pelúcia, né? Pelúcia. Sim. Maravilhoso, fofinho. Daqui a 3 meses, né? Daqui a 3 meses, esse animal está pesando o triplo do peso dele. Era um animal que você viu ele ali com 3 quilos, 2,5. Daqui a 3 meses ele está pesando 10 quilos. E se você não educar ele desde pequeno, desde filhote, ali com 12 meses, ele vai montar em você. E o vendedor lá, o comerciante, ele não tem esse cuidado, ele quer vender. Aí ele vende um show para alguém que mora no apartamento. Poxa. Mentindo, dizendo que esse animal não vai crescer. A pessoa acha bonito, tenta agradar o filho naquela hora, e daqui a 3 meses esse cachorro está com 10 quilos. Daqui a pouco esse animal começa a ter necessidade de andar, de passear, de correr, não tem. Também não orienta com relação aos benefícios da castração. Um cachorro macho, por exemplo, dentro de um apartamento, ele vai fazer xixi nas cadeiras, na cama, ele vai estragar todos os móveis. Sim. E a pessoa não está preparada para isso. Aí o que ele faz? Ele abandona, ele despreza o animalzinho. E aí, agora? O animal já está grande, já tem mau costume, vai sentir a dor do abandono, porque os animais são mais sensíveis do que nós com relação a isso. Ele vai sofrer muito, vai estressar e vai tornar-se um animal, muitas vezes, agressivo. Isso é muito comum.
Então, a gente, mais uma vez, não compre, adote. Nós temos aí uma fila de show-show, nós temos poodle, nós temos várias raças para adoção que foram abandonadas, né? E a importância e a norma, e tem uma regra, tem também um projeto de lei que normatiza a doação e a venda e o comércio de animais em Manaus, lei municipal também já sancionada pelo prefeito. Olha que maravilha. É. Presta atenção aí, maninho, maninhas. Vocês que querem adotar animaizinho, vão lá no perfil do Kennedy Marques, vereador. Vão lá nos Anjos de Rua, que tem animaizinho já castrado, vacinado, maninha, deixa de ser besta, cuida logo, vai adotar teu animal, vai sorrir pra vida e vai fazer o bem sem ver a quem. Que vai se tornar teu filhotinho, queridinho do coração. Mais ainda, vai ter muito mais amor pra você, pra dar e vender pra esses animaizinhos. Então cuida, vai adotar uma doação responsável, viu? Preste atenção, não é isso, vereador? É isso aí, as pessoas precisam ter... Tudo tem um preço, né? Você vai adotar um animal, ele vai te trazer muito amor, muito carinho, proteção, ele vai te satisfazer o teu lado emocional, vai te curar de muitas doenças. E aí você tem também a contrapartida, que é alimentar, proteger de sol e chuva, permitir que ele tenha uma vida saudável, né? Limpar as sujeiras, porque ele não consegue fazer isso, e muita gente não quer assumir esse compromisso, né? Então, se não quer, se não está preparado, não tenha, né? Você não pode maltratar ou negligenciar o seu animal. Verdade. E me fale aqui um pouco pra gente. Tem aí algum compromisso futuro? Quais são aí as voltadas para as políticas futuras? Eu estou no segundo mandato de vereador. O meu mandato me permitiu, como eu falei, fazer muita coisa a favor dos animais, graças a Deus, como a carona solidária, me dá o suporte para mim atender na Anjos de Rua, e eu não quero sair da minha cidade. Então, se eu conseguir subir mais um degrau para que eu possa fazer 5, 6 vezes mais a favor dos animais, eu vou sim. Nada pode impedir. Espero que a sociedade possa reconhecer o trabalho que eu tenho feito e me permitir que eu possa fazer mais, né? Então, como vereador, já estou no meu limite, eu não consigo fazer além disso. É porque a demanda é muito grande, né, vereador? A gente sabe que a gente que faz parte do mesmo partido, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, qual nós temos um líder, que é o senador Eduardo Braga, a gente vê a imensidão de animais que o Kennedy atende, né, num gabinete, pelo celular, pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes de transmissões que ele tem. E também pelas Anjos de Rua. Então, as pessoas do interior, os maninhos do interior, procuram também, de uma forma concreta, de ser beneficiado, e não tem como, né? Porque às vezes a logística é muito grande, é muito dificultoso. Então a gente está preparando, assim como o vereador, preparando campanhas para que possa ajudar esses animaizinhos também do interior, né? Porque nós temos muito nossos irmãos, nossas irmãzinhas lá do interior, que são ribeirinhos, que têm os animais em situações de risco, os animais que precisam ser castrados, os animais que precisam ser vacinados, e realmente a demanda como vereador não nos permite chegar até lá, fazer essa questão muito além, né? E hoje o vereador ele tem um propósito muito a mais, ele quer ajudar muito além de só a nossa capital, mas também os outros municípios. Então, você, maninho, maninho, que acompanha o vereador Kennedy Marques, compartilhe, curta, comente, bota esses animaizinhos aí que estão para doação, para doar, uma doação responsável, hein, maninho? Pelo amor do amor, preste atenção. E vamos fazer a diferença com quem realmente faz pelas pessoas, que realmente faz pelos animais, e essa pessoa é Kennedy Marques. Não é isso, vereador? É isso aí. Você falou algo muito importante, né? O meu alcance hoje como vereador é dentro do município. Faço alguns atendimentos fora, aqui no Iranduba, na região metropolitana, mas como deputado a gente conseguiria avançar muito mais, né? Chegar naqueles lugares distantes. Nós temos lugares aí que são dias de viagem. Né? Tudo, né? E também levar algum tipo de atendimento, algum programa de controle de castração para as cidades mais distantes. E no interior, infelizmente, ainda os animais sofrem muito mais pelo lado cultural, né? Que as pessoas utilizavam os animais no passado só para a caça. E ainda muitos ainda têm essas tradições, e isso esquece totalmente dos direitos, né, das necessidades dos animais. E a gente quer levar para essas pessoas essa conscientização, eu acho que é necessário. É necessário hoje nós expandir a causa animal nos outros municípios,
Sim, isso é muito importante, porque eles fazem parte das famílias, né? Com certeza. E como eu falei, você cuidar só do animal, você não está cuidando só dele, você está recebendo um presentão, você está recebendo uma oportunidade de mudar o teu comportamento, de tornar-se uma pessoa mais tranquila. Eu não era esse cara que eu sou aqui hoje não, tá? É. Eu hoje sou muito tranquila e eu agradeço a oportunidade que eu tive de conhecer os animais, que transformou a minha vida, melhorou muito mais, me tornei uma pessoa mais humana, mais cuidadoso, né? Consegui focar a minha vida para alguma coisa que eu achei importante, que foram os animais. Então, nós temos sempre alguma coisa em troca. Eu acho que nós temos mais a ganhar do que a perder. Quando você paga um preço de ter um animal, de ter esses cuidados, essas despesas, você está pagando um preço para que você tenha também uma melhor qualidade de vida, né? Uma atenção especial, um amor incondicional. Só quem tem um animal sabe disso, você sabe disso, mas muitas pessoas precisam ter essa oportunidade. Até porque eu comento sempre sobre isso. Eu lido com muitas pessoas hoje depressivas na causa animal. São aquelas pessoas que se envolveram tanto, adquiriram tantos animais, sobrecarregaram, ficaram em condições financeiras difíceis e muitas vezes as pessoas entraram em depressão. Quando você tem excesso de animais e você perde esse controle, geralmente pode gerar esse efeito contrário. Mas o objetivo do animal do teu lado é justamente para tratar de depressão, tratar de certas doenças da mente, né, do espírito também. Emocional. E a função deles, as funções dos animais são essas principalmente. Eles têm o poder de tratar, de transmitir esse amor. E a pessoa que passa, por exemplo, com problemas de depressão, o que é a depressão? Ele acha que ele não tem capacidade de assumir aqueles compromissos. E quando você passa a tratar, a cuidar e não ser cuidado, você deixa de ser a vítima e passa a cuidar da vítima, olha para baixo, para alguém, para um animal que está abaixo de você, isso vai curar a tua depressão, as tuas dependências, porque você sai do protegido para ser o protetor. Isso é muito interessante, mas claro, com responsabilidade, né? Você tem um cãozinho, você está passando por uma fase difícil, você supera, você pode fazer mais. Olha, o meu limite é até 2, só 2. Então, infelizmente, algumas pessoas podem ter muito mais do que isso e acabam se perdendo, porque ficam incapacitadas de dar alimentação, de dar atenção. Isso pode fazer mal para as pessoas, né? Então, é importante que cada um saiba do seu limite, mas que faça, né? Ninguém pode ajudar um animal se ela não tem um rendimento. Verdade. Então, para você proteger, você precisa ter ali garantido a tua renda, o teu trabalho dentro da tua casa e poder ajudar ele de alguma forma, com o mínimo possível, mas poder ajudar, né? Uns podem mais, outros podem menos, mas essa oportunidade de poder tratar, de cuidar, ela cuida da tua saúde mental. Você falou uma coisa interessante, eu lembrei de uma amiga minha, que ela tem um sítio, junto com a mãe dela, eles têm 44 animais dentro desse sítio. Aí eu falo, Marcela, minha irmã, tu já tá no céu. E eu tenho 44 animais. Como é que você dá conta de tudo isso? Que eu faço financeira, né? A gente fala, aí ela fala, Tâmara, a gente... Bom, ela tem uma boas condições, mas assim, a gente sempre às vezes aceita. Os amigos vêm, trazem uma ração, alguma coisa, uma mistura, né? Para eles, que eles gostam, né? Então, ela acaba vindo. Mas ela disse que às vezes realmente fica meio apertado, né? Apertado. Hoje eu vejo assim, só um ponto de vista, né? Que tem muitos animais na rua que não têm condições, que são moradores de rua mesmo. E como eles mexem no lixo, as coisas todas. Tem um projeto futuramente de ter a ração solidária? Tem. Foi uma promessa de campanha do prefeito Davi Almeida, é a ração do meu pet. Esse projeto ele vai ser colocado em prática e eu acho que entre 30 a 60 dias. Já está sendo, desde pós-eleição, eu cobro todo dia o prefeito, Perfeito. Né? Todo dia eu cobro o prefeito e ele disse, parece que já estão em licitação. E eu acredito que no máximo, 12 meses vai estar sendo apresentado esse projeto que vai beneficiar entre 1.500 a 2.000 pessoas. Olha, que legal. Famílias, né? Pessoas a partir de 3 animais. Vão ter acesso a esse benefício, mas
tem detalhes importantes, justamente para conscientizar. Cadinho único, né? Esses animais precisam estar castrados, esses animais precisam estar vacinados. E o tutor também tem situações, né? Em situações de higiene. Vai ter justamente algumas exigências para que essas pessoas possam entrar nos eixos, né? Não adianta você, eu protejo, eu tenho 10 animais, mas estão em condições péssimas, estão pegando sol e chuva, E a vulnerabilidade também do tutor, né? Não convive em local de higiene, então esse projeto é muito importante, né? Eu agradeço, eu estarei presente, foi uma proposta minha, uma indicação minha ao prefeito Davi Almeida. E no dia da apresentação desse projeto vai ser o maior projeto social, PET, que Manaus já teve, né? Vai ser esse projeto que vai beneficiar muitas famílias. Eu fico muito feliz por isso, né? Digo que... E também existe propostas, né? Só que são coisas muito altas. Sim. Por exemplo, a Cidade dos Cães. É um projeto que eu apresentei ao prefeito, uma indicação, onde os animais vão ter uma liberdade, mas, claro, esse espaço vai ter uma certa limitação, vai ter áreas para que eles possam se proteger de sol e chuva, vai ter uma alimentação garantida, só que esses animais só podem estar nesse espaço. Não, eles vão ser animais livres, animais de rua. Só que para entrar para esse espaço, eles vão ter que estar devidamente tratados. Eles não podem levar uma doença para esse espaço, eles vão ter que estar castrados, vacinados, vermifugados e ter um acompanhamento. É um projeto que vai exigir uma verba muito alta, né? E eu até apresentei esse projeto, falei para o senador Eduardo Braga, falei da importância disso, ele sinalizou que achou muito importante. E eu tenho certeza, essa parceria entre prefeito, entre o senador Eduardo Braga, há a possibilidade, sim, de fazer isso. Não é uma coisa de curto prazo, porque a gente sabe do custo, é algo muito grande. Nós não estamos falando, nós não estamos falando de um abrigo limitado para 300, para 500 animais. Nós estamos falando para 5, 6 mil animais. É uma área gigante, né? Como se fosse uma cidade. Mas, claro, os animais todos em condições de saúde, todos eles cadastrados, chipados, de repente alguém disponíveis ali na rede, no site da prefeitura, alguém decide adotar, vai ter eventos regulares justamente para expor esses animais, para que alguém de repente possa adotar. Né? É um projeto muito importante. Eu sei que vai criar também empregos e rendas, né? Que vai ter gerar, lá veterinários, vai ter pessoas voluntárias também para ajudar, para fazer a diferença também. Vai gerar emprego e renda também e vai ser uma solução, né? Porque você sabe que animais nas ruas da cidade perambulando, em áreas turísticas principalmente, espantam o turista, né? Isso traz prejuízos, também, né? São agredidos, gera atropelamento, né? E quando eu falo de atropelamento, eu não estou falando só do animal atropelado, mas pode também gerar morte, né? Um motociclista bater. Quantos acidentes envolvendo animais e motociclistas gerou morte ou algum tipo de lesão grave? Vários. Verdade. Então a gente olha, é como eu disse sempre, né? E como eu digo sempre, eles compartilham o espaço conosco, é deles também. Não tem como a gente negar, o que a gente tem é que conciliar. Né, para que a gente possa viver bem os dois, né? Com certeza, mas se o senador Eduardo Braga está aí, dando esse apoio, com certeza vai ser concluído, porque o Eduardo Braga, ele sempre teve com a pauta dos animais, e ele é pai pet, né? Ele é pai pet, tem os filhotinhos de Brenda, Bruno, tudo tem cachorrinhos, então... Ele está sempre do lado dos animais. Sempre ele esteve acompanhando lá na ONG, né? Ele conheceu, né? Eu vi lá, inclusive, ele ficou super feliz. Naquela visita do senador, para ele ter noção da importância da castração, né? Muito grande. Tem um projeto aí que eu não vou comentar agora, mas que talvez o senador traga um benefício muito grande. Sim, na questão de controle populacional em breve também. É outra coisa, mas vem lá de cima, vem do senador, né? Emendas federais. Emendas federais. Ele tem esse compromisso, eu mostrei para ele conheceu o projeto da Anjos de Rua, percebeu a importância, né? E a gente está esperando aí, eu tenho certeza que vai acontecer. Inclusive, no dia da visita dele na Anjos de Rua, abandonaram um casalzinho lá. Oh, meu pai. Uma é Eduarda e a outra é Eduarda e a outra é Braga, não? Braga. Braga. O Braga e a Eduarda, né? Foi o nome que nós demos para os dois animais. Os filhotes já estão aptos para adoção, estão devidamente preparados. Inclusive, quando o senador
tiver uma oportunidade, eu vou trazer e lembrar. Olha como a gente consegue transformar, senador. Você lembra aí, há 3 meses atrás, do tamanho dessas crianças que foram abandonados, sujinho, magro, doente, e olha hoje como eles estão, né? Já estão disponíveis para adoção. Tem que fazer o antes e depois, né, deles, Isso, com precisa, certeza. né? As pessoas precisam ver que elas conseguem fazer transformação. Sim, com certeza. Você vê um animal, um filhote sujo, cheio de verme, com sarna, e aí você vê 12 meses depois o quanto ele ficou bonito, o quanto ele ganhou peso, mudou, o pelo ficou bonito. Você diz, meu Deus, eu consigo fazer também. Isso estimula as pessoas a fazerem também um pouquinho, que é o que nós precisamos. Isso, onde existe amor, existe a transformação, existe a esperança e existe o vereador Kennedy Marques para fazer mais ainda, né? Mas a nossa conversa está muito boa, a gente adoraria ficar muito mais. E faço o convite para você vir outras vezes aqui conosco, vereador. Presta atenção, hein? Contamos contigo. Maninho, quero você estar aqui. Agora, deixe as suas conclusões finais para esta câmera aqui, para os maninhos e maninhas. Fale com o seu... Olha, eu fico feliz pela oportunidade de estar aqui, de poder trazer essas informações, falar um pouquinho do meu histórico, né, de vida, quem eu sou, o que eu fiz, o que eu faço, o que eu penso, e falei um pouco do meu mandato aí. Agradeço a vocês que estão acompanhando e que puderam me dar a oportunidade de voto. Vocês tenham certeza que farei sempre possível, vou retribuir, vou devolver essa confiança em serviço, em trabalho, em luta a favor dos animais. E te convido, se você não tem ainda um pet, um cão ou um gato, eu convido você a dar essa oportunidade a você e transformar a sua vida como transformou minha vida. Eu mudei totalmente a forma de pensar e de viver e hoje sou muito mais feliz do que antigamente. Adote um pet, não compre. É isso aí. Maninhos e maninhos, ficamos por aqui nesse episódio de hoje com o vereador Kennedy Marques. Presta atenção, hein? Porque a tua voz é a nossa voz. Então, vem com nós e vem fazer a diferença por um animalzinho, porque é um ser especial e muito além da vida. Até a próxima, gente.